Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, tudo bem? Amados, hoje nós vamos falar do capítulo de número 16, ok? Do nosso livro Restituição de A a Z, do pastor Wilson. Nós estamos jejuando, estamos renovando a nossa mente com relação a tudo aquilo que é restituído na nossa vida. Sabe, esse ano nós recebemos uma palavra que coisas novas serão dadas, mas também nós teremos restituição daquilo que foi perdido, daquilo que por acaso foi roubado. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que a nossa alma precisa de restituição. E a nossa alma, nós ouvimos sobre ela na primeira semana. Na segunda semana nós entendemos que Deus, além de restaurar a nossa alma, Ele quer nos dar a vida que Deus vive. A vida que Deus vive é uma vida plural, coletiva, de comunidade ou familiar. E nessa semana nós estamos aprendendo sobre a restituição das coisas do aqui e agora. Então, muitas vezes nós ficamos focados nas coisas somente do aqui e agora. Mas nós esquecemos que a parte mais importante é a alma, depois vem essa questão da gente viver a vida em equipe e agora sim, depois de eu entender a importância da alma, depois de eu entender que Deus me chamou para viver em família, Ele vai me restituir as coisas do presente, do agora, que são importantes, mas nós precisamos ter clareza do local delas. Então elas não vêm antes da alma, nem antes de viver em família. E nesse passo, o capítulo de ontem, se você não viu o vídeo, eu quero incentivar você. Assista os vídeos. Clica aí em se inscrever no canal, coloca o sininho para todas as notificações e curte, porque isso vai trazendo relevância para o conteúdo. E também encaminha para alguém, com certeza o que vai te abençoar vai abençoar outros. As coisas de Deus são assim, elas transbordam em mim e eu compartilho. Ok? E hoje, falando aqui do capítulo de número 15, capítulo de número 16, nós precisamos ter a referência do capítulo 15, que é o quê? Lá no capítulo 15 nós falamos da restituição da visão correta de Deus. Porque se nós não tivermos uma visão clara, objetiva e correta da imagem de Deus, nós não conseguimos restaurar o que nós vamos falar sobre hoje, que é a identidade. Então, antes de eu ter coisas fora, preste atenção, eu preciso ter coisa resolvido dentro. Vou falar para você, nós nunca vamos conquistar fora algo que ainda não tenha sido resolvido e conquistado dentro. Então, a imagem de Deus é a primeira coisa que nós vamos restituir para o aqui e agora, que foi o capítulo de ontem. E a segunda coisa é a nossa própria identidade. Por quê? A nossa identidade, meu Deus do céu, isso é importante. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Presta bem atenção no que eu vou dizer agora. A imagem que eu devo ter, tanto de Deus, mas principalmente a respeito de mim mesmo, não é a que o meu pai, ou a que a minha mãe, ou o meu cônjuge, com os meus filhos, que os meus amigos, que o meu chefe, que as pessoas do meu trabalho disseram. Nós só podemos ficar com o que eles disseram se ela estiver de acordo com a imagem que Deus disse de você. Então, o que Deus diz de você e de mim, essa é a imagem que nós temos que ter de nós mesmos. Você consegue entender? Isso é tão importante. Mas isso olha, eu vou dizer que talvez é a parte, depois de a gente ter a imagem de Deus correta, ter a imagem de si mesmo correta, ela é fundamental. Por quê? Vamos ajustar aqui. Eu já vou começar falando de Gideão. O pastor nos trouxe o exemplo de Gideão. Mas antes de eu falar de Gideão, eu quero te dar um exemplo. Tem gente que tem uma imagem de si, que é Gideão, aquém do que Deus disse. Aquém. Então, é aquela pessoa que nós vamos ler sobre Gideão, aí eu falo daqui a pouco. Mas eu quero começar falando sobre aqueles que têm uma imagem além. A Bíblia diz claramente que nós não devemos achar de nós, não ache de si além do que convém. Então, se você por acaso se acha a última bolacha do pacote, sem você as coisas não vão.
não funcionam. Eu quero te dar uma notícia que vai ser libertadora para você. Você faz parte de um contexto maior. Você é importante, mas as coisas não vão acontecer por causa de você. Entendeu? Então, entenda, nós somos fundamentais quando Deus nos chama para algo, para uma conquista, mas não ache de si além do que convém. Tem uma historinha, quero te contar, que eu ouvi, pastor, não é uma historinha, né? É um princípio que eu ouvi um pastor e eu acredito que é verdade. Ele tem duas filhas, ele falava para elas, falou, olha, nunca case com um homem que acha que é areia demais para o seu caminhão. Aí ele diz, porque se ele achar isso, talvez ele vai achar que em algum momento ele precisa de uma outra mulher para completar o tão maravilhoso que ele é. A mesma coisa, obviamente, vale para a mulher. Então, quando nós achamos que nós é que somos os gloriosos, nós é que somos os maravilhosos, que as coisas, a minha ideia sempre é a super master que tem que ser seguida, isso não está de acordo com a palavra de Deus. É uma imagem que o diabo colocou em nós, se nós estivermos nesse princípio. E por que eu estou alertando primeiro antes disso? Porque uma hora você vai ter decepção. Uma hora você vai ver que você não dá conta. Uma hora você vai ver que as coisas não são bem assim. E aí sabe o que acontece? A tendência dessas pessoas é cair em um nível de depressão. Porque ela vai fazer uma coisa e não tem resultado, vai fazer outra e não tem resultado, vai fazer outra, e ela acha que a questão é ela, aí quando ela olha para si e fala eu não sou o suficiente, aí ela vai para o outro extremo. Eu não sirvo para nada. Eu não sirvo para nada. E ela fica olhando só para o resultado. Então, deixa eu te falar algo. Fique com aquilo que Deus falou de você. E eu quero dar um conselho também para você no tocante a relacionar-se com as pessoas. Não seja uma pessoa que seja aquela que queira. Aqui a gente fala isso, né? Eu vou te falar umas verdades. Quando a gente quer falar umas verdades para alguém, nós vamos falar algo que normalmente atinge a imagem dela. Você é isso, você é aquilo, e normalmente nós denegrimos a imagem. Para falar de alguém, fale as verdades da palavra de Deus, porque o resto é tudo opinião sua. Então, se você tem umas verdades para falar para alguém, fala, ó, você é abençoado, você é bendito, Deus te escolheu, não é esse o plano de Deus para você, você tem coisas grandiosas para viver, coisas maravilhosas, Deus te abençoou, porque esse é o começo das palavras que são as verdades. Então, quero deixar isso para você, antes de nós falarmos diretamente do capítulo, porque tem relação. Não seja uma pessoa que acha a sua identidade, que você não seja altivo, né? Não seja uma pessoa que é tão difícil conviver com gente assim, porque qualquer coisa que você vai aconselhar, que você vai direcionar, ela já sabe, ela já tem uma opinião, e ela sempre tem uma opinião para debater. Porque ela acha de si além do que convém, e também não queira falar para as pessoas coisas que Deus não falou a respeito delas. Apenas diga o que as pessoas são. Ok? Vamos voltar aqui para o capítulo. Juízes capítulo 6, versículo 11. Eu não vou ler tudo, vou ler só uma parte, mas diz assim, ó. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, olha aí, nome para você dar para os seus filhos. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Primeira coisa, malhar trigo no lagar não é o lugar correto. O lagar é para fazer vinho, alegria. E ele estava trabalhando no lugar onde tem alegria. Cuidado quando você não quer pôr a sua mão para acabar com a alegria. Por quê? Para ele poder trabalhar aqui, ele perdeu a alegria. Para poder trabalhar aqui, perdeu o vinho. O vinho aponta para a alegria. Aonde você quer ficar trabalhando sem alegria, não vai ser bom para você. Para o pôr a salvo os midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Olha a identidade. Respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, olha a visão. Porém agora, os midianitas
e o Senhor nos entregou, nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então virou o Senhor para com ele e falou: vai nessa tua força, livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu. Eu já aconselhei tanta gente isso. Você fala: você é isso? Não, não sou. Você é abençoado? Não, não sou. Oh, como é difícil conviver com gente com uma visão equivocada de si mesmo. E ele disse: ai, Senhor meu, como livrarei o povo de Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Vou parar por aqui. Então, olha que poderoso que Deus falou: vai na tua força. Ele falou: não, eu não tenho força. Ele falou: não, então fica tranquilo. Eu vou ferir. Eu estou contigo. Eu que vou ferir os midianitas e você vai ser o canal disso. Primeira coisa que eu quero deixar para você aqui. Ele tinha no primeiro momento uma identidade equivocada dele. Mas por que ele tinha uma identidade equivocada dele, Gideão? Porque ele tinha uma visão equivocada de Deus. Então presta atenção, é um degrau. Para nós experimentarmos as bênçãos das coisas terrenas, é uma escada que nós vamos subindo. O primeiro degrau da escada é ter a visão correta de Deus. Gideão não tinha a visão correta de Deus. Qual a visão que Gideão tinha? Deus, olha, ele mesmo disse com a boca dele: Deus me desamparou, o povo todo, nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Presta atenção, como você vai crer que Deus quer te abençoar se você acredita que Ele te colocou diante dos seus problemas? Como que você vai ter fé para viver se você acha que foi Deus que te empobreceu? Como você vai ter fé, talvez, para liderar se você acha que é Deus que não te dá o poder para liderar? Como você acha que, na verdade, você pode abrir a sua casa para célula, sendo que Deus é contra a tua própria casa? Como você acha que, na verdade, você vai ser curado se, na visão equivocada, Deus não fez nada para e você está doente é por causa de Deus? Ele tinha essa visão. Olha, no passado tiveram maravilhas, coisas preciosas que foram feitas, mas ficou lá no passado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está achando que Deus só moveu no passado? Se você não tiver a imagem, capítulo que nós falamos de ontem, correta de Deus, vai afetar diretamente a sua identidade. Ou você vai ser alguém independente, batendo na vida do canto para o outro e não vai ter êxito. Ou, e aí você é se você fizer isso, você vai ser alguém, uma presa na mão do diabo. Ou você vai ser uma pessoa depressiva, introspectiva, ó céus, ó vida, ó azar, ó isso, ó aquilo. Por quê? Porque as coisas não acontecem. E aí você fala: não, se a minha casa é a mais pobre, a minha família é a mais pobre, e eu da minha casa sou o menor, quem sou eu? Quem sou eu? Esse equilíbrio é fundamental. Esse equilíbrio só vem com a identidade que Deus colocou. A primeira coisa, olha como Deus chegou para ele e falou. Chegou para Gideão: então o Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Uau! Será que se Deus fosse falar para você e para mim, seria essa guerra também? Não, eu não sou valente, eu sou o menor da casa do meu pai. Eu sou aquele que não tem isso, que não tem aquilo, que não tem aquilo outro. Então preste atenção, meu irmão e minha irmã. O que Deus falar de você é o que é a verdade. Qual que é o problema? Gideão, ele ficou olhando o que formou a identidade de Gideão. As circunstâncias que ele vivia e o povo que ele vivia. Por quê? Ele vivia com um povo que era sofrido. Ele vivia com um povo que, na verdade, se tornou escravo. Eles estavam na terra de Canaã, mas vivendo em cavernas, vivendo como escravos, fugindo dos inimigos. Então, ele viveu com um povo derrotado. Deixa eu te falar uma coisa. Gente que fica lambendo ferida dos seus problemas é povo derrotado. Você não deveria dar ouvidos a essas pessoas. Para de permitir que as pessoas fiquem lambendo, te fazendo coitadinho, coitadinha, com um ar de que está do seu lado. Não está do seu lado, está acabando com a tua identidade. Acabando com a tua identidade. E outra coisa, que ele viu, ele olhou as circunstâncias. Outra dica que eu te dou:
Pare de olhar as circunstâncias. Se você e eu continuarmos olhando a circunstância, vendo o que um fez, o outro fez, nós vamos continuar com a identidade que nem a de Gideão. Eu não estou pronto para uma guerra fora. Então, eu quero te falar, Deus tem coisas para tirar fora. Deus tem coisas para te dar na tua família. Deus tem coisas para te dar nas suas finanças. Deus tem coisas para te dar na tua empresa. Deus tem coisas para te dar no seu ministério. Deus tem grandes coisas para te dar em todas as áreas da sua vida. Mas se você ficar com essa visão de autocomiseração, tadinho de mim, ninguém vem atrás de mim, ninguém olha para mim, isso é vítima. Deus não vai agir dessa forma. Precisa ser restituída a sua identidade. Se você não consegue voar, vai correndo. Se você não corre, vai andando. Se você não anda, vai caminhando. Se você não anda e não caminha, vai rastejando. Mas vai. Vai na sua medida. Vai ser feliz com aquilo que você tem, com o que você pode, com a sua parte, porque Deus vai fazer multiplicar e crescer aquilo que você começou. Para de se colocar como coitado, como coitada. E aí, quando pessoas talvez vêm falar como Deus para você, vamos lá, homem valente. Fala, essa pessoa não tem compaixão de mim. Essa pessoa não está vendo o que eu estou passando. Você acha que Gideão não falaria isso para Deus? Falaria. Em resumo, foi isso que ele falou. Você não está vendo o que eu estou passando, Deus? Eu não sou valente, eu sou menor da casa do meu pai. Você não está vendo que está todo mundo aí em caverna, escondido, passando fome. Eu perdi a alegria aqui, estou num lugar que era para fazer vinho, para ter alegria. Eu estou malhando trigo, que isso dá trabalho demais. Eu não vou entrar nesse detalhe. Mas sabe, Gideão, ele olhou assim, ó, a gente mora em Canaã, na terra prometida. Mas eu não desfruto do melhor. O que é isso? Eu tenho uma casa de crente, eu moro na casa de crente, mas o ambiente não é o melhor. Vai ser você o agente de mudar o ambiente da tua casa. Ah, mas Deus, eu tô aqui, o meu casamento é meu Canaã. Deus me colocou em Canaã. Meu casamento, meus filhos ou meus pais, sei lá qual é o ambiente da tua casa. Você fica reclamando, vai ser você o canal de mudar. Se levanta e seja aquele que muda, aquela que muda. Para com a visão de que os outros têm que fazer algo por você. E sabe qual é o pior? Com essa visão, se alguém fizer algo por você, você vai se tornar uma pessoa ingrata. Porque você só vai ver o pior das coisas. Ai, meu líder não me liga. Mas talvez ele foi visitar, você nem lembra da visita. Talvez seu líder está te chamando para participar da célula. Seu pai e sua mãe estão orando por você, falando, vai estudar, vai para a escola. Talvez aí o seu cônjuge está falando, vamos adiante. Aí a pessoa não entende. Ah, para com isso. Permita o Senhor restaurar a tua identidade. Vai adiante naquilo que é a tua força, como o próprio Senhor falou. Ah, minha empresa quebrou, começa outra. Ah, o meu chefe me persegue, se capacita, abre a tua empresa ou vai para uma outra empresa. Ou ora ao Senhor para Ele fazer o que tem que fazer. Não tem como você viver as bênçãos que Deus tem para você numa postura passiva. Uma postura de coitadinho de mim. Tô aqui eu pagando o meu aluguel. E o outro que está me pedindo para levantar, tá querendo me erguer, ele tem a casa própria. Ai, ele não sabe o que eu tô passando. Ah, para com isso. Isso não vai te levar em lugar nenhum. Ai, fizeram uma festa para não sei quem, não fizeram para mim. Para! Você quer festa, faz você. Entendeu? Esse é o grande ponto. Ele estava na terra prometida, no lugar que Deus prometeu, mas com uma postura de derrotado. Uma postura de vítima, de autocomiseração. Nunca nós vamos conquistar fora se continuarmos com essas questões dentro. Sabe, queridos, Gideão foi escolhido para mudar aquele ambiente. E eu vou falar aqui. Você foi escolhido e escolhida para mudar as circunstâncias da sua vida, do seu ambiente, seja no seu trabalho, na sua família, na sua célula. Ah, é porque eu vou mudar de igreja. Não, vai lá servir, ajudar a mudar o ambiente. Ah, não, quero trocar de célula, de rede, não dá para andar com tal pessoa. Vai lá você, seu canal da transformação. Para de querer dançar na chuva dos outros e vai você fazer chover. Ah, o meu pai, a minha mãe, não sei o que lá. Então tá bom, casa, vai viver a tua casa. Vai lá você pagar as contas, seja responsável por si, pare de reclamar. Seu pai e sua mãe foram feitos para ser honrados.
Não para você ficar mamando na teta deles até velho. Entendeu? Vai lá, vai mudar a realidade. Para de se achar como vítima. Aquele povo perdeu a dignidade, eles estavam envolvidos, escondidos nas cavernas. Aquele povo, olha o contexto que Gideão vivia. E eu entendo o Gideão porque era o contexto talvez de quando ele nasceu. Talvez foi o contexto do que você nasceu. Talvez você passa por circunstâncias desde quando a sua família começou. Eu entendo isso, não estou querendo aqui ser insensível. Mas a grande questão é, se levanta, homem valente. Se levanta, mulher valente. O Espírito do Senhor é com você. Muda a realidade. Porque você não vai ter as bênçãos que você espera ter com uma postura de coitadinho, de vítima, como Gideão. E eu quero só dar o exemplo que o pastor deu e nós vamos terminar. Primeira coisa que Gideão falou, Deus falou para Gideão, olha, eu sou contigo. Então Deus estava mudando a visão de Deus, que é a visão que Gideão tinha de Deus, que é o capítulo que nós falamos ontem. Agora, ele também mudou a visão dele, homem valente. Eu sou contigo, tu vai ter vitórias. E olha, Gideão não resistiu. Se você está contrariado comigo nesse vídeo, é um bom sinal que você está que nem Gideão. Então, eu quero te dar uma dica. Sabe o que Gideão fez? Gideão ouviu as palavras e abraçou. Gideão abraçou. Falou, não, realmente, a visão de Deus que eu tinha estava errada. Deus é bom. Deus, as coisas que ele fez no passado, ele quer fazer agora. E a visão que eu tinha de mim é verdade. Eu não sou coitadinho. Agora eu tenho o Espírito de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu faço parte do povo de Deus. E quando ele abraçou a visão correta de Deus, e ele abraçou a visão correta de si, sabe o que aconteceu? Ele, com 300 homens, depois você lê lá em Juízes, com 300 homens, ele venceu um exército de 120 mil. Agora, óbvio que não foi Gideão. Gideão não tinha força e habilidade para isso. O que o Senhor colocou aqui no versículo, falando, ó, eu vou contigo e nós vamos ferir os midianitas, Gideão só falou, eis-me aqui. Então você não é a quem e você não é além. Você é aquele que anda junto com o Senhor. O que o Senhor fala, você faz. O êxito e a vitória para a guerra está nisso, mas você não... Presta atenção. Gideão, ele não começou a guerra sem antes ajustar a imagem de Deus e a imagem de si. Para você e eu termos conquistas fora, temos que ajustar essas duas imagens. E o pastor deu um exemplo sobre isso que eu achei assim fantástico. Se você pegar Davi, muitas vezes você e eu, nós achamos que nós estamos com a identidade firmada. E sabe o que testa a nossa identidade? Eu vou te falar. As circunstâncias, os gigantes. Davi, ele fazia parte do povo de Deus. E ele tinha uma identidade muito resolvida, que ele era filho de Deus, ele era amado. Davi significa amado. E Saul, ele era o mais alto, o mais forte do povo. Ele era o rei. E o exército dele só entravam homens capacitados, fortes. E que quando o povo olhava para Saul e para o seu exército, falava, exército valente, um rei valente. Aí o que aconteceu? Esse exército todo glorioso, poderoso, ficou 40 dias paralisado, sem conseguir fazer nada, sendo ofendido quando veio o gigante. Sabe quando eu e você vamos saber que a nossa identidade está ok, ajustada conforme o que Deus quer? Quando nós não ficarmos parados diante dos gigantes. Por isso que eu estou falando para você, vai adiante. Davi, que não era forte, não era alto, não era nem adulto, chegou no campo de batalha, mas ele tinha a visão de Deus e a identidade firmada. Sabe qual é a identidade de Davi? Amado. Amado. O nome de Davi significa amado. Deixa eu te falar algo. Se você não entender que Deus é bom, que Ele está ao seu favor e que você é amado, não vai conseguir vencer gigante. E aí Davi sabia que era amado. Não ficou um minuto ouvindo aquilo. Os valentes, que pareciam valentes, durante 40 dias ficaram ouvindo. Vocês não são homem, não? Ninguém vai lutar comigo? Todos se acovardaram. Mas Davi chegou lá e falou, mas que é isso? Que eu tô ouvindo falar aí? Que ele está enfrentando o exército do Deus vivo. Tá vendo? O exército do Deus. Ele tinha a imagem do Deus vivo. E aí Davi foi contra Golias e você sabe que ele cortou a cabeça do gigante.
deu uma pedrada, cortou a cabeça do gigante. Então deixa eu falar algo para você. Escreve aí nos comentários. Eu sou amado. É muito importante você saber disso. Quando você é amado, você vence os gigantes. Em nome de Jesus. Amém? Então eu quero deixar para você. Sai dessa posição de vítima. Sai dessa posição de covarde. Vai adiante. Vai adiante. Deus é contigo. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que você seja inspirado a viver, inspirada a viver o melhor de Deus para a tua vida. Nós vamos falar das guerras, as vitórias que nós vamos ter. Mas antes, ore ao Senhor e fala para Ele, muda aqui dentro. Muda a visão que eu tenho do Senhor e de mim mesmo, para que eu conquiste as grandes coisas. Que Deus te abençoe, fica na paz.